Beleza, estamos aqui gravando mais uma aula de Programação 2. E aí, vamos lembrar de onde é que a gente veio, né? A gente fez uma revisão técnica do projeto, depois a gente fez uma aula sobre persistência, né? Sobre como armazenar os dados em arquivos. E aí eu vou resolver a prática dessa aula passada. E hoje a gente vai falar de encapsulamento. Então, deixa eu só relembrar um pouquinho de onde é que a gente veio. Acho que o link está... Depois eu ajusto lá. Então, a gente falou na aula passada de armazenar os dados no HD, né? A gente brincou aqui com a história do Mega Man, de como é que ele fazia para salvar o estado do programa. Eles basicamente não salvavam o estado, eles tinham um código que ia posicionar você em uma parte do progresso do jogo. E aí a gente está pensando aqui no nosso programa em como usar o HD para realmente guardar todas as informações do programa e também o estado, né? Salvar onde a pessoa está. Falando de leitura e escrita de arquivos e também de como fazer isso em Java, né? Como criar um arquivo, como escrever ele e como ler. E de quebra a gente falou desse assunto aqui, que são os dicionários, né? Aí vamos ver agora, antes de falar do encapsulamento, vamos ver o mini projeto 6, que já faz parte da segunda parte da avaliação. O mini projeto 6 diz isso aqui. Ter um arquivo que armazena os dados dos personagens da história. Então, a gente vai fazer passo a passo aqui, juntos, isso. Apesar esse projeto, né, ter sido lançado semana passada, a gente não... o prazo dele está para essa próxima terça, por conta do feriado que teve a semana passada. E aí, eu vou apresentar a solução hoje, né? Vou tentar resolver junto com vocês aqui. Mas não tem problema também. Vocês podem filar da minha solução tranquilo, tá? Sem estresse nenhum. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele dizia era ter um arquivo que armazena todos os dados dos personagens da história. Isso a gente fez na aula passada, né? Fez um arquivo que carrega os personagens, né? E aí, o arquivo de personagens está aqui. Eu vou abrir a pasta dele, tá? Tá aqui. Personagens. Armazenando os meus personagens. E aí eu criei uma classe que faz isso, né? A classe que é leitor de arquivos, e ela tem um método que é carregar personagens e recebe o caminho do arquivo, onde está ele, e torna um hashmap, um dicionário de todos os personagens. E a gente fez isso juntos e tal. Ele abre um escaneador para ler o arquivo, dá esse print aqui e carrega os personagens. Aí vamos para a próxima linha, certo? O que ele está pedindo aqui. A próxima linha ele diz assim: usar o arquivo para carregar personagem no código, armazenar em um dicionário de personagens. A gente está armazenando um dicionário, né? Mas vamos ver como está lá. Como é que eu uso isso? Então, eu uso o leitor de arquivos, pego os personagens desse dicionário, carrego eles, e aqui eu estou fazendo for para mostrar eles na tela, né? E depois eu uso eles aqui, ó, nos capítulos. Tá? Eu uso eles. Então, já usando os do dicionário aqui nos capítulos. Eu estou fazendo uma passagem bem aqui, né? Porque estou colocando o nome do personagem
mas eu, assim, eu estou acessando o dicionário de personagens para pegar um mais redundante aqui. Não está fazendo muito sentido agora. Eu acho que vai fazer mais sentido do próximo passo, que é ter um arquivo que armazena todos os dados dos capítulos da história. Acho que agora vai fazer sentido. Incluindo as escolhas, os nomes dos personagens e a variação de energia deles. Tá. Você precisará atribuir um nome aos capítulos, para nas escolhas deixar especificado o capítulo seguinte. Então, fazer o seguinte, a gente vai fazer os ajustes aqui. Vamos lá. Aqui que armazena os capítulos da história. Então, vem aqui, vai ser capítulo. Eu vou abrir esse arquivo. E aí vou colocar todos os dados aqui, certo? É, e eu vou fazer o seguinte. Capítulo 1. Vamos chamar esse capítulo 1 de introdução. Ah, ou, vou deixar a introdução. Tá? Aí, vou colocar o nome do capítulo. Eu vou usar. Estou com medo de dar errado por causa dos espectadores especiais. Vou usar assim, introdução. E aí eu vou colocar o texto do capítulo. Né? Eu estou pensando em uma coisa diferente aqui. Acho que fica mais legal. Uma coisa diferente aqui. Né? Me dê só um segundo. Essa classe, esse aqui, personagem, eu vou dar. Vou mudar. Júlia, Júlia, essa é aqui, sabe? Eu posso mudar o nome de Júlia. Fazer melhor assim. O que eu estou tentando fazer, certo? Estou tentando organizar a minha estrutura dos arquivos para o conteúdo ficar no arquivo. E é conteúdo, né? Júlia é o nome do protagonista, da protagonista. Então, talvez eu não devesse usar esse nome lá. Mas protagonista é de boa usar. Lucas? Eu vou fazer, tá? Aqui, no leitor de arquivos, carregando imagens, e essa linha vai ser. Oi, É que tá oi, travando muito e não dá pra entender o que tu tá falando. alô, Oi, tá escutando? estou escutando. Deixa eu ver se eu acho um cabo aqui.
Estou tentando um cabo aqui, mas... E agora? Melhorou? Alô? Alô, alô. Oi. Oi, tá melhor. Tá melhor? Uhum. Estou no cabo agora. Massa, massa, massa. Então, eu vou repetir o que eu fiz até agora, né? Para a gente ficar... Sim, estou vendo só... realmente, eu dei uns picos aqui de... Ixi, mas agora acho que está de boa. Então, o que é que eu estou fazendo, certo? Eu estou fazendo uma pequena mudança no meu leitor de personagens e eu estou guardando os personagens com um nome genérico, tipo protagonista, antagonista, como era o nome da variável. Para deixar o conteúdo, que é o nome mesmo do personagem, o conteúdo dentro do arquivo somente. O único lugar onde tem conteúdo é lá no arquivo. Entenderam? É isso que eu estou tentando fazer aqui. Beleza? E aí, eu vou ajustar meu arquivo. Então, o único lugar que vai ter escrito Júlia vai ser aqui, nesse arquivo. É o único lugar do mundo que vai estar escrito. Então, se eu botar a Júlia assim, tipo, eu não preciso mais me preocupar em mudar nada no meu código, tá entendendo? O nome protagonista não, ele vai ser reutilizado, mas o nome Júlia, que é o ID, né? Aqui vai ser como se fosse o identificador do personagem. Pode ser personagem, personagem, mas eu vou deixar o ID aqui, vai ser protagonista, tá? Mas o ID poderia ser outra coisa. Então, isso aqui virou ID, isso aqui virou nome, e isso aqui virou energia, né? E aqui eu vou guardar o personagem pelo ID, tá? Então, meu dicionário vai ter lá, o personagem vai ser o protagonista, outro vai ser o antagonista, né? Eu vou guardar ele pelo ID. Eu acho que vai funcionar. Deixa eu rodar aqui para ver. Aí, o primeiro personagem que eu vou botar o ID é protagonista, o nome é Júlia e a energia é 100. Aí, o segundo personagem que eu vou botar é o antagonista, o nome é Alpha e a energia é 200. E aí, eu vou passar aqui, fechou, tá? Aqui ele vai imprimir os personagens na tela, colocou, né? Então, tudo certo. Aí esse get aqui não vai funcionar mais. Tem que botar aqui, na real, é o protagonista, que é o nome do protagonista, né? Ou da protagonista. Então, no meu código, eu não vou ter mais Julia, ser protagonista. Isso aqui que eu fiz é um comandozinho do Visual Studio Code, que é Ctrl D. Ctrl D. Aí ele vai selecionando a mesma palavra em todo lugar do código. Beleza. Agora eu vou criar a o leitor de capítulos. Só um aviso para vocês já se prepararem. Né? Essa informação que a gente está fazendo hoje, esse exercício, ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, e a aula, a parte teórica de hoje, que vem na sequência, ela vai ser mais curtinha para compensar. Mas se apegar, porque vai demorar um pouco para fazer todas as alterações mesmo. Vocês me escutam bem? Estou checando. Melhorou mesmo? Melhorou, né? Beleza.
Também tem a máscara, né? Tipo, não dá para ver a pessoa falando, mas eu acho que estão escutando, então tudo certo. Beleza. Agora são os capítulos. Tem que pensar como é que eu vou fazer com o capítulo, né? Aí o que é que o capítulo tem? Vamos olhar lá. Classe capítulo. Pensa aqui, ó. Né? Como é que eu construo um capítulo? Construo assim, né? Então eu vou ter que colocar isso lá. Então, no meu arquivo capítulo, eu vou dar o ID do capítulo no começo, depois o texto, né? Então, o texto da introdução, eu vou pegar aqui, cadê? O texto da introdução tá aqui. É, algumas coisas vão mudar. Aí o texto diz assim: o nome do protagonista estava correndo pela floresta de Deparou com um penhasco. O que ele fará? Para a gente conseguir capturar o nome do protagonista aqui, é, como é que eu faço isso? Pensando em algumas formas aqui, mas isso aqui é mais fácil, né? Personagem um é o protagonista, 2 é o antagonista. É, e os incrementos é menos 10 e 0, né? Eu acho que essa estrutura que a gente fez, nem sei se o escaneador eu não preciso criar, né? O escaneador eu não preciso criar. Posso passar lá no próprio código. Não preciso deixar aqui no arquivo de texto. Estou me vindo ideias agora, mas vamos fazer o seguinte. É, eu vou botar um código aqui. Tipo, nome do protagonista. E aqui vai ficar assim. O que é que eu estou fazendo, certo? Se eu fosse descrever tudo que tem nesse capítulo, eu poderia deixar bem descrito assim. Aqui é o ID, aqui é o texto. E aí no texto podem ter N linhas. Depois tem personagens, certo? E depois tem energias, né? Ou variação de energia, né? Estima de variação. Eu acho que fica até mais bonito o nome de variação de energia do que incremento, né? Então, se vocês permitirem, eu vou fazer essa troca. Em capítulo, aqui, variação de energia. Aqui também. Beleza. E aqui fica a variação. Acho que ficou mais, um termo mais condizente. É normal isso, gente, você sair ajustando o código. Então, beleza, essa aqui é a estrutura de um capítulo, né? Aí tem o ID, aí tem o texto,
né? Aí depois tem os personagens e tem as variações, tá? Beleza. Eu acho que assim a gente tem estrutura para ler um capítulo. Vamos tentar fazer o leitor agora, né? Para fazer o leitor. Aí aqui tem uma coisa especial, não sei se vocês perceberam, mas ó, eu coloquei nome do protagonista em uma linha, depois em outra linha eu coloquei o texto. Se fosse aparecer outro nome, eu iria colocar em outra linha. Então, a gente tem que ver como é que faz o leitor disso aqui. Vamos lá tentar, né? Em capítulo, desculpa, em leitor de arquivos, a gente vai criar uma classe, um método para ler os capítulos. Da mesma forma que a gente carrega personagens, a gente carrega capítulos, né? Eu vou criar um hashmap de capítulos. Então, é um dicionário com todos os capítulos. Você acessa os capítulos pelo ID. E eu vou retornar, no final, os capítulos. Esse aqui, capítulo. Beleza? Vamos criar esse leitor aí, para a gente ler esse arquivo de capítulo. Tá bom. Aí, vou filar aqui, certo? Então, primeiro eu crio o arquivo. Eu vou copiar tudo e aí eu vou apagando lá. Então, eu vou criar o arquivo. Deixa eu fazer o seguinte. B, texto, personagens, criação. Facilitar minha vida só por causa do tempo. Criei o arquivo, abri o scanner com esse arquivo, beleza. Estou carregando agora capítulos. E enquanto tiver a próxima linha, eu vou começar, né, o processo aqui. Aí vai ser o ID do capítulo, aqui é de boa. Mas aí eu tenho que fazer, primeiro eu vou ler a palavra ID, né? Primeira linha está escrito ID, né? Então eu vou ler ID, depois eu armazeno ID. Aí na segunda linha tem escrito texto. E agora eu vou ler o texto. Só que nessa leitura de texto eu tenho que ter cuidado aí. Porque eu posso ter mais linhas. Por exemplo, saca só. Eu não consigo ver o chat, viu, gente? Então, eu vou ficar olhando de vez em quando, mas se vocês perguntarem por áudio, vai ser mais fácil de eu sacar. Então, no meu capítulo aqui, cadê? Olha esse texto aqui, tá? Vou copiar ele. Esse seria outro capítulo lá na frente, né? Ó, aparece o nome do protagonista aqui. É o que eu teria que fazer? Eu teria que escrever aqui, né? O meu código, né? Certo? Inclusive, vou fazer diferente. Eu teria que separar uma linha para cada vez que surge o nome de alguém, né?
Estão entendendo aí o processo? Então, a leitura disso aqui, ela não vai ser sempre numa linha só. Eu tenho que ler até o momento que apareceu outra sessão, né? E tem outra coisa que eu vou ter que fazer, agora que eu me liguei. Como eu estou usando o nome do protagonista, mas aqui eu não sei ainda qual é o nome do protagonista, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Aí acho que agora vai funcionar. Então, primeiro eu leio os personagens, aí depois eu leio o texto. E aí, ao ler o texto, eu consigo já pegar qual é o personagem certo. Então, lá no meu leitor, eu vou dar umas modificações, tá? Eu vou primeiro ler os personagens, tá? String, ID, personagem, Aqui eu leio os personagens. E depois eu vou ler o texto. Outra coisa que eu vou fazer é já passar os personagens aqui como parâmetro. Porque aí eu já consigo, eu não já fiz a leitura dos personagens, então eu já consigo criar eles. Na verdade, eu consigo capturar eles aqui, né? Então, personagens, eu vou passar o ID. Então, está funcionando mais ou menos como se fosse um banco de dados, né? Tipo, eu tenho os personagens guardados no dicionário, aí eu vou acessar eles. Deu para entender? Então, tipo, li os personagens do arquivo, já criei, já, na verdade, acessei eles do dicionário de personagens que eu já tinha lido. A gente já leu o personagem e guardou eles lá, aí aqui eu acessei eles. Agora vai rolar. Vou escanear o texto. E aí, para fazer isso, eu vou ter que fazer isso, ler as linhas, até chegar na linha de variação, né? Até chegar aqui, ó. Então, aqui eu tenho duas linhas, mas aqui eu tenho mais, né? Tem mais linhas. Então, até chegar aqui em variações, eu vou continuar lendo, até o que eu ler for variações. Se eu ler variações, eu paro. Então, enquanto, né? Aí, enquanto o texto não for igual a variações, aí eu vou continuar lendo. Beleza? Né? Eu vou chamar de linha, né? Essa aqui é a linha. Certo? Enquanto a linha não for variações, eu vou continuar lendo. Tá? E eu vou criar aqui o texto do capítulo, começando com a string vazia. Massa. Agora eu tenho que fazer duas coisas só. Eu tenho que sacar se o que eu estou lendo é o nome de alguém ou se o que eu estou lendo é
texto mesmo. Então, eu vou fazer assim. Acho que vai ficar melhor. Em vez de escrever nome do, sabe? Beleza. Então, o protagonista, se eu ler protagonista, eu tenho que colocar o nome do protagonista lá, né? Se eu ler uma coisa que não seja nem protagonista nem antagonista, então eu vou colocar o que eu li mesmo, da linha, tá? Então, vamos lá. Se a linha que eu recebi foi igual a personagem, na verdade é ID de personagem um. Se for personagem um, aí eu vou incrementar no texto. Será que funciona assim? Acho que não. Mas o personagem um ponto nome. Se não, se a linha for igual ao ID do personagem 2, está fazendo muito código, viu? Aí eu vou colocar o nome do personagem 2. E no caso final, se não, aí eu coloco só o texto mesmo que tá lá. Mais a linha. E aí vai ler todas as linhas que estão ali entre texto e variações. Quando chegar em variações, ele termina. E, é, e aí ele vai ler aqueles números lá, né? Esses números aqui. Então, eu já posso fazer a leitura deles. Vamos ver se rola. Aqui, aqui eu fazia isso, né? Eu lia energia, né? Vou apelar. Ah, tá aqui. Então, variação, energia, personagem um e a variação da energia do personagem 2. Acho que foi. Acho que eu li tudo que eu precisava agora. Tá? Ahn, né? Acho que foi. Deixa eu só organizar um pouquinho meu código aqui. Tá? Acho que eu vou precisar passar mais uma coisa para a classe, para o método aqui, que é o scanner, que eu vou usar nos capítulos. Né, que a gente passava lá, eu vou precisar passar aqui. No final, ao terminar de ler todos os dados de um capítulo, eu dou esse print aqui e vou criar um novo capítulo. E aí eu vou colocar tudo que eu li. Né? Então, vamos lá. O capítulo precisa... Ele podia me ajudar, né? Ele precisa isso aqui. Eu preciso do texto do personagem um, personagem 2, variação da energia do personagem um, variação da energia do personagem 2 e escaneador dos capítulos. Aí uma dica geral para vocês, é sempre bom o código ser um pouco vertical. Códigos muito horizontais, eles não são bem vistos. É mais fácil a gente visualizar o código assim, né?
na barra de rolagem do que para cá, né? Então, adicionei os capítulos lá. Será? Acho que a gente tem um leitor de capítulos. Estou achando. Então, esse método aqui carrega personagens, esse método carrega capítulos. Recebe o caminho, os personagens, escaneador dos capítulos, cria um hash map. Ah, aqui está errado, a tabulação. Deixa eu só ajustar. Como é? Você lembra o comando para ajustar a tabulação, a indentação? Deixa eu pilar aqui. Não, acho que é. Ctrl. Isso. Acho que foi. Agora sim. Isso aí. Esse cara que tá errado. Beleza. Esse I está sendo usado, não? Tá não. Beleza, gente. Vamos testar? Vamos testar. Então, aqui na classe teste, eu carreguei os personagens todos, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar os capítulos. Então, vai ser um hashmap de capítulo. E eu vou carregar capítulo. Aí, carrega capítulos. E eu vou passar o caminho. Mas ele pede mais coisa, né? Ele pede aqui caminho, os personagens e o escaneador, né? Então, vou passar os personagens e vou passar o escaneador. Aí, o escaneador que eu usava para os capítulos é esse aqui, ó. Tá vendo que eu fico usando aqui? Então, eu vou só criar ele lá em cima, em vez de ser aqui embaixo. E vou passar. E aí, vamos ver o que ele está reclamando. Um método. Deixa eu ver. Entendi, não. Tá bom. Aí, vamos lá. Vamos ver se funciona, né? Eu vou só ajustar meu arquivo aqui. E aí, vamos colocar um breakpoint aqui, ó, para a gente estudar o que está acontecendo. Da play, certo? Play. Carregou os personagens já, né? Aqui ele carregou os personagens todos. E aí, agora, ele vai começar a carregar os capítulos. Entrou no método, certo?
Entrou no método, carregar capítulo aqui. Já recebeu os parâmetros, né? O caminho é esse, os personagens é esse hashmap aqui, tem duas entradas nele, o escaneador está lá, vou criar o hashmap. Passei. Vou abrir o arquivo. Beleza. Criei o arquivo, abri o arquivo. Até agora tudo certo. Vou dar um print, carregando capítulos. Beleza, carregando capítulos. Agora, vou escanear a próxima linha, que lá no meu arquivo, ó, é essa aqui, né? ID. Vou escanear ela. Passei. E agora eu vou armazenar qual é realmente o ID do capítulo. Isso aqui deveria ser introdução. E é, ó, tá vendo? Está mostrando aqui, ó, introdução. Né? Lá no meu arquivo, introdução. Beleza. Agora, vou escanear a próxima linha, que deveria ser personagens, e aí eu vou pegar o ID do personagem. Aí, o ID do personagem 1 é protagonista. Do personagem 2 é antagonista. Certo? Vou ver se eu acho esses personagens no dicionário de personagens que eu já tinha carregado antes. Né? Então, a gente consegue olhar esse dicionário aqui, ó, personagens. Tá? Item 0, a chave é protagonista. Então, está armazenado lá de acordo. O item 1, a chave é antagonista. Então, ele deveria conseguir achar esses personagens lá no meu dicionário e fazer o link com essa variável aqui. Vamos ver se rola. Personagem 1 carregou. Personagem 2 carregou. Né? De boa, né? Até agora. Vamos pegar agora a linha texto. Certo? A linha texto. Então, é essa linha aqui. Começamos o texto. Beleza. Aí, peguei o que está na linha. E aí, na linha tem escrito protagonista, que é para botar o nome do protagonista, né? Aí, enquanto o que eu pegar na linha não for variações, eu vou continuar escaneando o texto. Tá, beleza. Eita, aqui eu errei, ó. Enquanto não for igual, né? Então, vamos reexecutar. Eu tenho que botar a negação aqui. Beleza, então voltamos para o mesmo ponto. Esse aqui morreu, ele está aqui. Então, está carregando capítulos. Enquanto a linha não for variações, eu vou continuar lendo. Né? Ela não é igual a variações, o que está na minha linha é protagonista. E aí eu vou ver, é igual ao ID do personagem 1? É. Então no meu texto, que não tem nada ainda, eu vou colocar o nome do personagem 1. Coloquei o nome lá. Vou ler a próxima linha. Faltou ler, ó. Faltou ler a próxima linha. Eu vou ter que fazer isso aqui. Aqui. Pode ser assim. Vou ter que fazer a leitura dentro do for. Então, tinha outro erro aí no meu código. Vamos rodar de novo. Beleza. Escaneei. É protagonista. Coloquei protagonista em texto. Escaneei de novo. Aí agora é o complemento, né? Estava correndo pela floresta. Aí não é nenhum dos IDs do personagem, então eu vou adicionar a linha inteira no texto. E aí meu texto agora tá, ó, Júlia estava correndo pela floresta. Então a gente conseguiu juntar, né? Então vê que o que está aqui é protagonista estava correndo pela floresta. Só que ele conseguiu sacar, beleza, se é protagonista, vou pegar no dicionário de protagonistas quem é protagonista e colocar o nome dele aqui e juntar com essa linha. Então ele conseguiu fazer isso para a gente. Né? E aí, velho, essa leitura tem que ficar assim. E aí chegou em variações, só que ele chegou
Ele chegou na hora errada. Vou fazer assim. Acho que essa ordem vai funcionar. Que aí, quando chegar em variações aqui, ele já vai ler. Então, a primeira leitura eu faço aqui fora do while e a próxima eu faço dentro. Agora vai. Beleza. Então, vou passar a primeira vez, segunda vez. O meu texto está agora. Julia estava correndo pela floresta, estão vendo aí? E aí, chegou em variações. Pronto, chegou em variações, eu vou ler as variações. E personagem 1 é -10, personagem 2 é 0. Vou pegar a próxima linha. Eita, isso aqui eu acho que eu tenho que fazer no final. Criar o capítulo, pegar a próxima linha e acabou-se. Agora, deixa aqui, né? Então, vamos parar aqui, certo? Vou rodar de novo. Eu tenho que guardar o capítulo no mapa antes, no dicionário, antes de ler a próxima linha, né? Senão ele vai fechar. Então, imprimir capítulo introdução. Criei o capítulo. Vou criar ele aqui e vou colocar ele dentro do dicionário de capítulos. Tá. E vou pegar a próxima linha. Será que ele deu pau? Ai, deu um pau aqui. Tô precisando dessa linhazinha extra. Tá. Acho que agora tá bom. Então, tá, a gente conseguiu fazer o leitor de capítulos, certo? Agora, pronto, ele leu. A gente só tem um capítulo lá, né? A gente tem que colocar todos agora, né? Lá dentro. Mas ele leu o capítulo, tá aqui. Esse item 0 é o capítulo de introdução. Júlia está todo aqui. Então, todos os dados do capítulo, eu não preciso mais criar esse capítulo aqui, beleza? Esse capítulo não precisa mais dele, né? É, eu posso até dar o nome de raiz para ele, né? Para facilitar a minha vida na hora de executar. Posso dizer que ele é a raiz. Tá, então vamos para o seguinte, a gente vai criar os outros capítulos agora, certo? Vamos criar os outros capítulos. Então, esse aqui está criado. Aí eu vou passar os outros para o arquivo lá. Capítulo 1. Então, antes de eu ir para esses próximos, tá de boa? Como é que tá aí? Se vocês querem perguntar alguma coisa, fechar só essa história. A gente acabou de fazer o carregador de capítulos, né? Fez esse método que ele vai ler os capítulos. Todo o conteúdo do capítulo vai correlacionar com os personagens e a gente pode ter quantos capítulos a gente quiser aqui, né? Como eu falei para vocês, vai demorar um pouquinho ainda porque essa atividade é um pouco maior do que as outras que a gente já fez. Tá? Mas e aí? Dúvidas? Perguntas? Estão de boa? Dei um ok aí. Ok, pode seguir. De boa? Não? Beleza, Pedro. Tá vivo, né, Lucas? Conseguiu curtir um pouquinho o feriado, Lucas? Tu ia viajar, né, eu lembro? Ia viajar. Não, professor. Não, confundi, né? Acho que era Vitor que ia viajar de outra turma.
Ah, beleza. Tá vivo, né? Tá bom. Então vamos embora. Até Então, tudo que a agora, gente até fez agora tá aí. como é? Até agora eu tô vivo. Tá certo. Tá. Então, o que a gente está fazendo, certo? A gente fez um leitor de capítulos. Agora foi isso. Fizemos aí da 38 até a 100, umas 60 linhas de código aí para ler capítulos, né? E o que a gente vai fazer agora é, não precisamos mais criar os capítulos aqui, assim, ó, um por um, né? A gente vai ler eles diretamente do arquivo, nessa linha aqui, ó, carregar capítulo, vai ler todo mundo. Tá? E aí, eu vou até tirar esse código comentado aqui. Temos que ajeitar o conteúdo, né? Se é para ler de lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa galera toda já lá no, no arquivo, tá? Todos os meus capítulos estão aqui. E a gente vai ajustar para esse formato, né? Então, o formato é o seguinte. ID, personagens. Personagens vão deixar já protagonista e antagonista, que é sempre eles, né? Depois a gente fala sobre a história dos personagens aqui. E as variações, né? Então, vou deixar assim, certo? Vou copiar isso aqui algumas vezes para a gente ir preenchendo. Tá? Beleza. Aí, esse capítulo aqui, capítulo 1, né? O ID dele é o da penhasco, certo? Penhasco. E aí, o texto dele é esse aqui, né? Ao pular do penhasco, ela acaba se sacrificando. E pronto, né? Os personagens já botei ali em cima. As variações são menos 100 e 0. Então, esse capítulo está aqui, já resolvido. Aí, o próximo capítulo. Tem muito. Próximo capítulo é esse aqui. Capítulo 1, 2. Vou dar uma ideia dele para diferença. Chamado de Lobos, certo? Lobos. E aí, o texto dele é esse aqui. Ao se esconder, ela vê 4 lobos perseguindo ela. Claramente, um deles é mais imponente e ela mentalmente apelida ele de. E aqui vai ficar uma linha extra que é antagonista, né? Vai dar o nome dele. Tem que acessar ele lá. Aparentemente, os lobos se perderam. Eu vou fazer assim. E agora? E as variações são 0 e menos 15. Aí o próximo capítulo é esse aqui. Que esse capítulo é um capítulo que eu não escrevi, né? Tá um texto bem genérico aqui. Ah, eu não escrevi nada dele, então vamos deixar assim mesmo. Capítulo 1, 2, 1. Tá?
E esse aqui, eu acho que é o último capítulo que a gente tinha. Vou chamar ele de Final Feliz. E aí, vou jogar esse texto aqui, tá? Então, texto. As variações, tá. Sim. Vamos só ajustar o texto. Ao correr na direção dos lobos, aí, protagonista percebe que antagonista estava, na verdade, latindo para avisar do penhasco logo à frente. Protagonista fica feliz em perceber o cuidado de e assim ambos se unidade bonita. Pronto. Talvez não seja a forma mais gostosa de escrever um texto, né? Mas a beleza disso é que, ao mudar o nome de Júlia para Raquel aqui, ele vai mudar o nome dela em todos os lugares, sabe? Então, tem isso, assim, né? E é muito mais para a gente ver um conceito do que para a gente fazer, tipo, uma forma perfeita, né? Beleza, então todos os meus capítulos estão aqui agora. Veja aí, não tem mais nenhum capítulo aqui, certo? Agora tem uma treta, né? Tem uma coisa que a gente não está fazendo. A gente não está carregando as escolhas, né? Mas vamos ver logo o que ele pede lá no projeto. Ah, então, usar o arquivo para carregar os capítulos no código e armazenar em um dicionário de capítulos. Isso a gente fez. Carregamento de capítulos deve usar os personagens já carregados. A gente usou. Acessando um dicionário pelo nome, né? A gente fez. É por protagonista e antagonista. Dessa forma, todo o conteúdo do livro deve estar armazenado em arquivos. Aí está faltando as escolhas só, né? E um texto das escolhas dos personagens deverá estar explicitamente no código. As escolhas estão no código ainda. A gente tem que resolver isso. Então, talvez, ao terminar de ler os capítulos, a gente tem que ler as escolhas. E eu estou pensando aqui como a gente faz. Vamos fazer o seguinte. Aqui a raiz vai ser capítulos.get raiz, né? E as escolhas a gente vai botar no arquivo aqui, tá? Então, aqui eu vou deixar capítulos, aqui eu vou dizer escolhas. Aí eu vou fazer introdução, escolhas.
pular. Ela vai escapar do penhasco. E aqui não é mais capítulo 11, né? Eu mudei o nome dele, né? Eu chamei de penhasco. Professor, Ô, professor, não. não. Cadê o Valder Matava aqui? Ele saiu, deu aula antes. Tudo bem. Tá bom, gente, voltando. Aí, continuando, né? Então, aqui eu botei todos os dados da escolha, né? Eu coloquei qual capítulo que vai inserir essa escolha e também para qual capítulo ela leva. Vou para a segunda escolha. A segunda escolha é esconder. Esconder. E aí ela vai esconder, tentar esconder. Não, aqui é o capítulo 12. Aí não é mais capítulo 12, né? O capítulo que ela se esconde é o dos lobos. Tá? E assim eu vou. Aí capítulo 12 é esse dos lobos, né? Capítulo lobos, aí vai ter três escolhas. Né? Aí tem aqui, sobe numa árvore. Então, assim, sobe. É isso. Que leva para o capítulo 121. 121, qual é? Tipo, eu não fiz. Vou fazer aqui, né? Árvore. Enquanto sobe na árvore, ela percebe que os lobos foram embora. Enfim, a sala. Criei um textinho aqui para a gente. Tá menos 10. Então, é árvore, né? O título desse capítulo. E aí tem outra escolha aqui. Escolhas. Eu vou organizar melhor isso. Mas vamos lá. Aqui não é nada, né? Escolha que não leva a nada. Aí tem essa aqui, né? Que eu vou botar assim, aproxima. Para... Se aproxima dos lobos. E aí, isso aqui é o final feliz, né? E tem uma outra opção. Cadê? Eu misturei aqui. Tem uma outra opção que é volta para o penhasco. Que aí assim, volta para o penhasco. E aqui ela vai para introdução. Então dá o loop, né? Que foi um exemplo que a gente deu de loop. Deixa eu organizar então melhor como é que vai ficar
esse esse textinho aqui, certo? Então, vou fazer assim, para cada escolha, eu vou escrever esse escolha antes, né? Tá? Pronto. Aí eu tenho que ver agora só como que eu faço a leitura disso, né? Não sei se vai funcionar assim. Acho que ficou meio... Deixa eu fazer assim. Aí vocês podem ver, sabe como é que é a melhor forma do arquivo de vocês ficar organizado, né? Eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu sacar uma linha, aí eu vou ver se tem ID ou se tem capítulo. Vou fazer assim, se tem capítulo ou se tem escopo. Acho que vai ser melhor. Aqui. E aqui eu vou dizer que isso é uma escolha. Escolha de introdução para texto digitado. Né? Ficou mais arrumado aqui. Texto mostrado e para a escolha de introdução. Vou repetir. Introdução, texto digitado, texto mostrado. Ficou mais arrumado agora. Então, toda vez eu vou saber se é uma escolha ou se é um capítulo para. Né? E aí, escolha de lobos, texto digitado, texto mostrado. Acho que vai ficar de boa, né? Ah, beleza. Terminando de organizar aqui para a gente fazer o leitor. Então, o importante é o seguinte, é o formato do seu arquivo, ele tem que dar match com o formato do leitor. É isso. Escolha, aqui é de Globos, texto listado, para e o último é escolha de Globos, para introdução, texto digital. Agora foi. E aí, vamos fazer o leitor agora? 5h24. Ah, rapaz. Vamos lá. Então, seguindo, tá? Temos agora um formato que eu mudei, né? E eu vou ter que adaptar meu leitor lá. Vamos fazer isso. Então, todo vez tem um começo que é capítulo ou é uma escolha, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um negócio maravilhoso,
que chama refatorar código. Refatorar é você alterar o seu código, sem mudar o funcionamento dele, mas deixando ele mais arrumado. Então, refatorar aqui e considerar primeiro toda essa parte de ler um capítulo como realmente ler um capítulo. Beleza? Então, esse trecho todinho aqui, o que ele faz para mim? Ele lê um capítulo. Né? Até aqui. E aí, eu vou transformar isso num método, ler capítulo. Para fazer isso, eu posso fazer na mão, mas tem um negócio aqui que, se eu der sorte, ele faz para mim. Eu clico no botão direito, ó, aí vou aqui em Refactor, ou é Ctrl Shift R. E aí eu faço extrair para método. E o método vai ser ler capítulo. Vê que maravilhoso, ó. Né? Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou pegar... Ai, eu queria que ele me desse só um novo capítulo, sabe? Então, eu vou deixar ele fazer isso. Então, ele criou o método aqui, ler capítulo. O que ele fez? Ele pegou aquele código todinho e colocou dentro desse método. Eu só quero fazer uma alteração aqui. Eu não quero que ele já insira no... Eu não quero que ele insira diretamente no meu dicionário. Eu quero inserir aqui. Eu vou ler capítulo e aqui eu adiciono. Podia deixar assim, né? Deixa assim, tá bom. Vou complicar mais não. Tá, beleza. Então, saquem aí o que a gente fez, né? A gente colocou aqui dentro, ler capítulo. Então, ele está resolvendo tudo que aquele cara resolveu para a gente antes. Aqui. Né? Ele recebe mapa de personagens, o escaneador dos capítulos, o mapa de capítulos e esse outro escaneador, tá? Um pouco repetido, mas é isso aí. Tá bom. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui é que entra a parada. Eu vou ler uma linha. Né? Eu vou chamar esse cara aqui de escaneador de arquivo. E esse do capítulo eu vou chamar de escaneador dos consoles. Eu acho que vai ficar melhor aqui. Agora ficou mais claro. Beleza. E acho que vou trocar a ordem também um pouquinho. Aqui. Agora fica mais arrumado. Beleza, então vou ler a linha e vou ver se a linha if linha for um capítulo, aí eu faço ler capítulo. Então, toda aquela parte de ler o capítulo está aqui dentro agora. Tá? Se não, se minha linha for igual
a escolha, eu vou fazer outra coisa. Aí eu vou ver agora o que eu faço. Né? Aí eu posso criar um método também aqui, né? Ler escolha. Tá? Eu não sei o que esse método é ainda, né? Mas a gente pode colocar tudo dentro de um método. O que eu sei que a escolha precisa, ela precisa dos capítulos, né? Ela precisa do escaneador de arquivo também. Eu sei que ela precisa dessas duas coisas. Tá? E aí depois eu leio mais uma. Vamos ver se vai dar certo. Esse método aqui ele não existe. Aí eu vou criar ele. Aí eu posso criar na mão, mas ele ajuda também, ó. Ele diz assim: você quer criar um método que recebe esses parâmetros? Eu quero. Ele vai criar para mim. Criou aqui, lê escolha, certo? Lê escolha por enquanto não faz nada, mas a gente vai começar a fazer. Tabulação tá tudo. Então, vamos lá. Como é que a gente lê uma escolha? A primeira coisa que a escolha passa para a gente é esse D, né? Então, esse D. Esse aqui é escaneador do arquivo. Do console. Então, leio o dia aqui. Tá? Agora que eu li o dia, eu vou ler qual o capítulo, né? Aí eu vou pegar o ID do capítulo. Então, string ID capítulo D é igual a escaneador de arquivo, ponto, next line. E aí, eu sei qual é o ID desse capítulo. Depois, vai ser o para. Você para. E aí, vai ter também o capítulo para. Massa. Aí vai ter o texto digitado. Digitado. E vai ter o texto mostrado. Beleza. Beleza. Acho que a gente pegou. Agora, tudo que a gente tem que fazer é fazer o que a gente fazia lá, aqui, ó. Eita, era bom dar uns Ctrl Z aqui. Será que ele mostra? Era isso aqui, né? Era ir no capítulo, acessar as escolhas dele. Então, vou copiar essa linha aqui. O que a gente tem que fazer agora é isso. Só que não é introdução mais, né? É o capítulo que a gente acabou de capturar. Então, o capítulo D, né? Que está em capítulos. Get ID capítulo D. Então, aqui... Ai, foi mal. Esse aqui. Aqui eu estou acessando, por exemplo, se eu coloquei lá no arquivo introdução, aí ele vai ler a introdução e vai procurar no meu dicionário de capítulos um capítulo com o nome de introdução. Aí vai pegar as escolhas desse capítulo e vai acionar uma nova escolha. E aí o texto digitado dessa nova escolha é pular, o texto mostrado dessa escolha é isso aqui, e o capítulo para está em capítulos também, no meu dicionário de capítulos. Acabou-se. Acabou-se. Aí, é isso que eu estava tentando dizer para vocês, sabe, gente? A ideia de reuso, tá entendendo? Aqui,
essa linha aqui, ó, eu tinha ela várias vezes, tá vendo? Ela tava aparecendo várias vezes. Pô, Lucas, mas é só é besteira. É besteira, mas não é ao mesmo tempo, porque você faz uma alteração na ordem dos parâmetros, sabe? Troquei a ordem. Aí você vai ter que trocar em todas essas linhas. Aqui você vai trocar em um lugar só, né? Nova escolha. Aí bota o texto digitado. Então, agora a gente tem um métodozinho que lê escolhas de acordo com esse padrão que a gente fez aqui. E outro que lê capítulo de acordo com esse padrão que a gente fez aqui. Né? Nosso leitor de arquivos aí. E a gente não precisa mais dessa galera aqui. Então, nosso código inteiro ficou assim. Eu chamei de introdução, né? Introdução raiz. E raiz. Então, não é introdução aqui, é raiz. E aqui também é raiz. Então, o capítulo raiz, isso aqui também some. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o código, ó, aqui. Criei um leitor de arquivos, carreguei os personagens. Isso aqui eu não preciso. Criei o escaneador, carreguei os capítulos e depois mostrei os capítulos. Acabou, sim. Tá aí todo o nosso código, né, de nosso main. Esse aqui é o main bonito, assim. Aqui tá mais de boa. O anterior tava trash. Assim, acontece, é de boa, mas normalmente o main ele deveria só tipo, puxar as coisas dos lugares certos, né? Agora sim, tá bonito, mas não sabe ainda se está funcionando, né? A gente não viu se está funcionando. Vamos ver se vai funcionar. Beleza? Mas o que aconteceu aqui temos um dicionário de personagem, carregamos todos eles, tem um dicionário de capítulos. Carregamos primeiro os capítulos, né? Depois as escolhas, conectando os capítulos. Aqui a gente pega o raiz e manda mostrar. Então, teoricamente vai funcionar. Teoricamente. Vamos lá. Testar, né, esse negócio. Então, breakpoint aqui. Vamos com calma. Parou, né? Aí vamos entrar aqui, certo? Então, entrar é esse botãozinho aqui que é F11. Quero ver como é que está sendo o carregamento de capítulos. Entrei. Aí chegou aqui, criou o dicionário de capítulos primeiro, mas não fez nada, né? Aí eu vou passar para a próxima linha, que é F10. Tá? Peguei o arquivo, abri o arquivo, de boa, botei lá carregando capítulos, peguei a linha. Aí a linha tem escrito capítulo. Aí quando eu tiver próxima linha, aí eu vejo, o que eu estou lendo agora é um capítulo, teoricamente né? Então entrou, beleza. Aí ele vai entrar no método ler capítulo. Vamos ver se funciona. Eu vou arriscar, passar aqui. Passei os parâmetros. Ler o capítulo. Massa. Capítulo 0, raiz. Ele leu aqui. Lê a próxima linha. Capítulo de novo. Lê a próxima linha. Capítulo de novo. Aí tem mais um. Mais outro. Agora é uma escolha. Então, ele populou aqui, ó, os capítulos. Tem 5 capítulos.
0, 1, 2, 3, 4. Mas agora é uma escolha, vamos ver, né? Aí ele não entrou nesse if e vai entrar nesse aqui. Ler escolhas. Como eu fiz isso agora, eu vou entrar aqui para sacar, F11. Beleza, vou ler o D e D do capítulo. Raiz. Tá certo. Vou ler o para e D do capítulo para. Penhasco. Tá bom. Texto digitado. Eita, eu já errei aqui, ó. Faltou eu pular uma linha. Então, eu vou botar o breakpoint aqui já, fazer os ajustes. Né? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aqui vai ser texto digitado e texto mostrado. Eu consigo ver, sabe? Porque ele mostra para mim, ó, o que está nas variáveis. E aí tinha texto digitado. Tipo, eu não quero que ele guarde isso, né? Vou dar de novo. Aí eu vou parar aqui mais, vou parar lá na escolha. Anulei a escolha. Aí, texto digitado. Pular. Texto mostrado. Aí tá aqui, né? Olha, ele mostra aqui. Ela vai arriscar e pular. Aí pega o capítulo e adiciona uma nova escolha lá. E aparentemente rolou. Acho que foi, viu? Será? Dei F5 aqui. E está dando algum erro no final. Vamos ver. Acho que está dando algum erro aqui. Ah, sim. Eu estou precisando de 200 extras no final do arquivo aqui, não sei por quê. Bora lá, vamos tentar de novo. Aí rolou, ó. Carregando capítulos, carregou tudinho, né? Esse textinho aqui eu posso tirar depois, né? Ó, Raquel estava correndo pela floresta e se deparou com o penhasco. O que ela fará? Devido aos acontecimentos recentes, a energia de Raquel foi a 90. Ela vai arriscar e pular. Pular. Ao pular do penhasco, ela acaba sacrificando. Vamos de novo. Aí, assim, a forma de apresentação e tal, vocês podem depois ajustar, tá? Vamos esconder. Esconder. Ao se esconder, ela vê 4 lobos que estavam perseguindo ela. Claramente, um deles mais imponente. Ela mentalmente apelida ele de Alfa. Aparentemente, os lobos se perderam e agora, devido a... Aí, agora sobe numa árvore, se aproxima dos lobos, volta para o penhasco. Tá? Sobe. E quando sobe na árvore, ela percebe que os lobos foram embora. Enfim, a salva. Então, veja a beleza do negócio. Todo o trabalho agora de fazer a história tá aqui, ó. Beleza? É só mexer nesse arquivo e nesse arquivo aqui dos personagens. A gente está trabalhando só com 2 personagens, mas podia ser uma rede de personagens, né? Poderia. Aí a gente teria que mudar lá na classe capítulo da gente. Cadê ela? Aqui, em vez de ser personagem 1 ou 2, poderia ser uma rede. E aí vai adaptando o código, tá entendendo? Dá para fazer, né? Mas dessa forma, agora, a gente tem um arquivo de personagens, né? Raquel, vocês podem escolher, Maria, e tem um arquivo de capítulos, que tem todos os capítulos e as escolhas. E aí, nossa classe de leitura, o leitor, ele consegue ler as escolhas, né? Ler os capítulos e jogar nesses mapas aqui. Tá? E aí o código fica enxuto, né? E o conteúdo fica onde deveria estar. Tá? O conteúdo fica onde deveria estar. E aí, pessoal, dúvidas? Dá para desenrolar até meia-noite de terça-feira? O que vocês acham? Rapaz, se eu não dormir hoje nem amanhã, dá.
Oxe, tá tranquilo, pô. Dormir pra quê? Né? Tá ligado? Amanhã eu vou pela BJ virado. Eu queria perguntar outra coisa a vocês. Ô, Lucas, e todo mundo tá aí. Para vocês, a aula remota é melhor do que a aula presencial? Está sendo melhor? Professor, particularmente, eu não assisti nenhuma presencial, mas pelo fato de que eu moro em outra cidade, aí eu teria que ir na segunda e na quarta, só assistir praticamente a aula de programação, sendo remoto para mim é melhor. Não, eu estou perguntando, eu sei que, tipo, normalmente, mas estou perguntando também em relação ao contexto de vocês, tá entendendo? Em relação Porque, ao por exemplo, conteúdo e tudo mais, eu acho que o aprendizado tá legal, tá bom. Até porque a gente teve programação 1, né, totalmente remota, a gente tá habituado já, não particularmente. é. E é mais assim também, tu tem que viajar, pô, então isso conta, né? Você tem que viajar. Tu acha, né, Carol? Não, beleza. É porque para eu também saber. A gente tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, acho que tá de boa. Mas, por exemplo, agora eu tenho noção de que é essencial, né, a gente fazer a ligação do Meet, mesmo estando presencialmente. É essencial. Até porque fica gravado, professor, e a gente consegue Assistir tirar a depois. dúvida, assistir de novo 10 vezes, 20 vezes antes de fazer o código. Me perguntem, né? Conversem entre si para resolver. Ó, eu falei para vocês, né, que hoje ia ser mais longa a prática. Essa leitura de arquivo, você tem que ajustar a forma da leitura com a forma do arquivo. Dá um trabalhinho, tá entendendo? E aí, fica testando, aí também deu certo. Não sei o quê. Então, vamos com calma, mas me perguntem qualquer coisa, sabe? Mas o essencial tá tudo aqui, assim, tipo, você, porque aí você pode até entregar isso para outra pessoa que só vai fazer conteúdo, tá entendendo? Ela entende mais ou menos o formato, tem que ser assim, beleza, e ela vai fazer. Não tem mais nada de programação Java aqui. Não tem mais. E aí você pode criar a história que quiser. Beleza. Massa. Então, massa saber, Carol, que é legal ser à distância. Vocês querem perguntar alguma coisa dessa prática ou posso passar o conteúdo? O conteúdo de hoje é bem assim, sucinto, mas importante. Por mim, de boa. Vou De passar. boa? Massa. Então, hoje a gente vai falar de um tema que chama encapsulamento. Encapsulamento, não sei se dá para ter uma noção, né? Só pela palavra você já saca, né? Que é estar na cápsula, né? Encapsular, esconder. E esse é um conceito muito importante em orientação a objetos. Eu vou motivar isso em cima de dois outros conceitos, que são mais abrangentes. Esses conceitos aqui de coesão e acoplamento, eles não são somente, não tem a ver somente com encapsulamento, tem a ver com várias coisas. E aí, quando vocês estão, né, se formando como engenheiros da computação, e isso é muito importante para a vida de vocês. Inclusive, isso é mais importante do que a minha disciplina. A ideia de coesão e acoplamento. Que é o seguinte, todo código, todo programa, ele deveria seguir esse padrão. Todo o sistema deveria seguir esse padrão. Baixo acoplamento, né, e alta coesão. O que é isso, certo? Coesão é o relacionamento entre membros de um módulo. Então, abstrai a ideia de módulo, certo? Um módulo pode ser uma classe, um módulo pode ser um pacote, um módulo pode ser um conjunto de código, certo? Esse conjunto de código, ele está coeso quando os membros dele estão intimamente ligados por um único objetivo. Então, isso é muito importante. Cada coisa deve ter uma responsabilidade única. Por isso que a gente tem várias classes, porque essa classe vai cuidar disso e só disso. Mas, quando a gente quiser saber disso, ela vai ser a classe que a gente vai perguntar. Vai ser o objeto dessa classe que vai responder para a gente. Quando a coisa está bem coesa, é assim.
Então, tudo daquele tema é resolvido por uma entidade, por um módulo. Né? Membros que não são absolutamente necessários não devem estar presentes nos códigos coesos. Beleza? Isso é coesão, certo? Então, é uma galera que se resolve juntinha, resolve um tema muito bem. Acoplamento é o relacionamento entre módulos. Indica quanto um módulo depende de outro para poder funcionar. Códigos desacoplados são aqueles que têm relação fraca, não dependem tanto um do outro para fazer sua funcionalidade básica. É sempre desejável um baixo nível de acoplamento. Então, olhem para a figurinha aqui da direita, certo? O que está rolando nessa figura? Aqui é o caso positivo. Tem dois módulos com alta coesão. Ó. Eles são muito conectados dentro. Muito conectados dentro. Mas baixo acoplamento. Eles são fracamente conectados. Claro que um módulo precisa de outro. Professor, Oi. a gente não tá vendo, não tava não. Vacilo, vou colocar aqui. Estou vendo agora? Foi bom Sim, falar, sim, porque sim. aí pega muito. Pronto, então, a coesão é isso. O quanto o módulo depende de... o quanto ele resolve sozinho um problema. E ele só tem o necessário para resolver esse problema. E acoplamento é o quanto o módulo depende de outro. Agora sim, vamos lá para a figurinha. Então, aqui tem dois módulos. Ó. O módulo da esquerda, você vê que ele é coeso, ele está muito conectado dentro dele. Certo? E o da direita também. Só que só existe uma conexão entre os dois. Então, é natural um módulo precisar de outro, né? Porque senão todo o código do universo seria uma coisa só. Mas a relação entre eles, ela tem que ser, geralmente, idealmente, só um fio, tipo, é um único lugar de acesso. Tá? E aí, isso é baixo acoplamento. Né? Com dois módulos, eles se conectam por um único lugar. Essa relação entre módulos, a gente geralmente chama de interface também. É comum dar esse nome. A interface entre os módulos é o caminho pelo qual eles se comunicam. Né? Uma interface bem feita, ela usa um caminho só. Acabou-se. O caso de baixo é muito comum e é horrível, que é autoacoplamento. Os dois módulos, eles estão conectados assim. Né? E baixa coesão. Para ele resolver uma coisa daqui, ele tem que puxar uma coisa de lá, então, tipo, acaba que esse módulo não usa muito esse cara só se conecta com esse e tal. Então, esse caso aqui é o caso ruim, tá? Caso ruim. Deu para entender esses conceitos? Então, a gente tem várias classes hoje, né? O ideal é que as classes, elas resolvam muito bem uma responsabilidade e as outras elas deixam para outros módulos. Outro módulo vai resolver. E elas se conectam só onde é estritamente necessário. O acoplamento delas é baixo. Por que isso é bom, gente? Porque eu posso trocar esse módulo aqui, ó. Eita, achei um módulo melhor que faz essa mesma coisa. É fácil trocar. É só um ponto aqui, ó, de conexão. Vai trocar isso aqui para tu ver? Isso aqui tu vai se lascar, pô. Não tem pra onde não. Né? Aí, existem várias formas de a gente desenvolver um código que busca isso, certo? Separar em classes é uma boa, né? A gente até criou uma classe agora para ler, né? Ler capítulo, ler. O próprio capítulo poderia se ler, poderia, né? Foi uma escolha de design que eu sugeri. Mas eu acho legal, porque vai ter um cara que vai ser especializado em arquivo. Bom, é o leitor lá. Ele, leitor, ele resolve a leitura. Né? Então, é bom você sempre pensar assim, como é que você quer organizar o seu código para ter alta coesão, baixo acoplamento. Beleza? E aí, a gente vai ver um conceito que tem a ver com isso, que é encapsulamento, e é um conceito que só existe em orientação a objetos. Né? E ele é precioso por isso. Que é essa ideia de você esconder, encapsular e você esconder algo dentro de outra coisa. Né? Então,
em Java, em classe, linguagem orientada a objetos, você pode encapsular coisas. O que é isso? Uma classe, os objetos dessa classe, elas podem guardar dentro dela atributos e métodos. A gente faz isso hoje, né? A gente tem aqui o nosso código, eu tenho a classe escolha, tem atributos, né? Tem o método, o construtor aqui, né? Personagem, né? Tem atributos e métodos, tá? Só que a gente pode deixar esses atributos e métodos ocultos para outras classes, se a gente quiser. E aí entra o famoso public e private, que a gente não tinha falado ainda, né? Que eu disse, não, deixa a gente falar depois disso. Esses modificadores de acesso, eles ajudam a gente a dizer o que a gente quer fazer com cada atributo e método de uma classe, né? Isso é uma forma de a gente controlar o acesso e impedir que alguém faça besteira. O que é o public, certo? É um elemento, pode ser uma classe, um atributo, um método, que é acessível dentro e fora daquela classe. O private, privado, é um elemento que só é acessível dentro da classe. Uma forma de proteger, limitar o acesso. E aí entra a prática dessa próxima quarta-feira, que eu vou lançar lá. Que é usar sempre private. E somente tornar algo público quando for necessário. Programar desse jeito faz você sempre pensar, pô, isso aqui deveria ser público. Tá passando uma conta aqui. Isso deveria ser público? Será que isso não deveria ser privado? Só essa classe olhar? Né? Aí faz a gente pensar isso. Por exemplo, a energia do personagem, sabe? Tipo, a gente deveria deixar assim e poder alterar aqui, tipo, posso pegar assim, tipo, personagens, ponto, e alterar a energia dele na tora, sabe? Igual a zero. Assim, você pode até deixar, tá entendendo? Mas às vezes não é bom dar essa liberdade toda. Quem programa em Python geralmente está muito acostumado com essa liberdade, se faz o que você quiser. Mas é bom você limitar um pouquinho, sabe? Pô, não, você não deveria poder fazer qualquer coisa com qualquer objeto o tempo todo, né? Você cria um risco de produzir códigos com alto acoplamento. Se você só deixa acessível aquilo que é estritamente necessário, você está indo na direção de baixo acoplamento. Estou dizendo, essa classe tem várias coisas, esse objeto tem várias coisas, mas a galera de fora não vai sacar tudo. Vai ver só uma coisa ou outra. E aí, para completar, eu queria mostrar isso para vocês, essas duas formas de acessar e modificar, atualizar os membros que são privados, né? Os atributos privados de uma classe. Que são coisas muito usadas, são os métodos get e set. É o seguinte, falta pouco tempo para a gente encerrar. Aí, se vocês toparem ficar alguns minutinhos a mais aí, por favor, ou não, também se quiserem assistir a gravação depois, né? Mas estão liberados aí se quiserem, mas está terminando já. Tem 2 slides só na frente. Então, o método get é um método para você acessar uma variável. E esse método ele fica público. Então, você pode criar uma variável privada e deixar o get dela público, né? E o método set, ele é usado para atualizar alguma coisa de uma variável. Então, são formas de a gente deixar tudo que é daquele objeto protegido e controlar quando, né, qual o caminho de acesso, qual o caminho de atualização, set. Então, fica mais ou menos assim, ó. Por exemplo, a gente pode sempre tornar as variáveis privadas e ter um método get e um set.
Ah, Lucas, por que fazer isso? A primeira motivação é que você pode controlar na hora de definir uma variável. Por exemplo, a energia, certo? Do personagem. Pô, a energia do personagem poderia ser menor do que zero? Não faz sentido, né? Do jeito que está agora, ela está chegando menor que zero, né? Tipo, acontece alguma coisa com o personagem, tipo, ela já se cansou e depois pula do penhasco, cai, aí fica menos 15. O que é que quer dizer menos 15? Se eu tiver um método 7 energia, então eu venho aqui, ó, e eu digo, ó, a energia, eu quero que ela seja privada. E o meu 7 energia, então a gente fez isso, certo? Só que a gente não chamou de 7, mas isso é um método 7, né? Ele, ele pode controlar, ó, if, né? Diz ponto energia for menor que zero, é fácil. Diz ponto energia igual a zero. Então, aqui, ó, eu posso controlar. Em vez de eu só fazer, né, tipo, já aplicar, eu posso ter um controle maior do set. Na verdade, esse set aqui, deixa eu até melhorar o meu código, porque esse método aqui nem era set energia, ele era, é, assim, ajustar. O meu método set poderia ser aqui. Geralmente o método set ele é assim, ó. É tipo o construtor, tá ligado? Fica assim. Diz ponto energia igual a energia. Né? Aí eu posso fazer, mas eu posso, em vez de eu fazer essa atribuição aqui, eu posso chamar aqui set energia. Faço a soma e essa checagem eu faço aqui dentro. Aí fica mais elegante. Ah, Lucas, que complicação, é só para mudar um número, deixa o número ficar corrigido. Beleza, assim, você pode fazer, mas tipo, sei lá, uma conta do banco, tá ligado? Tipo, você quer ter controle de como é que, se você tem uma classe conta que define um objeto de conta de banco, quer ter um controle de como é que as coisas são setadas, atualizadas, o método set, ele pode ajudar você a ter esse controle. Para, tipo, um nome, né, que você vai dizer, o nome não ser uma coisa aleatória, não ser uma string vazia, você vai garantir isso com o seu método set, tá entendendo? Pode lançar um erro. Então, essa é uma forma, né, de eu garantir que ninguém mexe na energia, a não ser a minha própria classe, e aí eu tenho controle de como ela mexe. Então, eu boto um privado aqui, ó. E outra possibilidade é se você quer que algum atributo ele seja somente para leitura, ele não seja nunca setado. Então você pode fazer isso. Você pode botar o nome, por exemplo. Eu não quero nunca que o nome do personagem. Não quero nunca que ninguém diga o nome do personagem, a não ser no momento de construção dele. Na hora de construir, beleza. Mas depois não tem como mudar o nome do personagem. Então, fazendo isso, eu garanto que aqui, ó, eu não vou vir personagens.get antagonista. Pegar o antagonista e dizer nome igual a Carlos. Ele não vai deixar fazer isso mais. Porque ele diz, ó, esse campo, ponto nome, não é mais visível, não dá mais para mudar. Ele está protegido. O que eu posso fazer é usar os métodos, né? E aí eu posso vir aqui em personagem. Eu poderia criar um método, né? Set nome, né? Poderia. Mas eu não quero, eu só quero ter um método get.
Então, eu quero que nome seja algo que você possa pegar, mas você nunca possa atualizar ele. Né? Posso criar também um método para pegar energia. Então é isso, gente. Assim, a ideia do encapsulamento é cada classe ela vai guardar com muito carinho das suas coisas, certo? Ela vai dizer isso aqui é meu. E na hora de você querer saber o que é isso, você vai ter que dar um get. Né? No caso, o get não precisa de parâmetro. Você vai ter que usar um get. E na hora de setar, você vai ter que usar o set, que eu estou disponibilizando. Mas só se eu deixar. Né? Só se eu deixar. Só se eu, classe, deixar você ver. Então, aqui, a gente consegue até ver o nome. Eu posso até pegar o nome. Eu posso dar um get nome aqui. Né? Vou dar um sysalto aqui para... Eu posso até ver, mas eu não posso setar. Né? Aqui. Vendo o nome do antagonista. Beleza? Então, essa é a ideia de você proteger a classe... Eita, isso aqui. Deu pau aqui, alguma coisa. Ah, olha, aí ele já está reclamando aqui, ó. Estava acessando o nome, mas não posso acessar mais. Tem que dar um get. Né? Agora foi. Aí ele colocou aqui, ó, vem no nome do antagonista, alfa. Beleza. Né? Consigo dar o get, só não consigo dar o set. Então, a ideia do get set é essa, tá? De você ter controle. Você pode controlar o momento que você está, ou se o atributo é só de leitura. Idealmente, tudo deveria ser privado, a menos que você veja, não, isso aqui realmente precisa ser acessado. Por exemplo, eu acho que o nome do personagem, no meu caso aqui, ele não deve ter um set. Ninguém deveria poder mudar o nome do personagem. Então, eu não vou deixar. Vou deixar ele privado aqui, ó, guardadinho e tal. Beleza, gente? Última coisa, que é bom vocês saberem. Na real, tem um public escondido atrás de cada uma dessas coisas. Quando você não diz que é privado, é porque fica público. E aí a gente nunca usou isso, né? Mas um bom código, ele ficaria assim, ó. Tudo declaradinho, ó. Isso aqui é público. O construtor é público. Ajustar energia é público. Setar energia é público. Não é. Não deveria ser. Tá? Mas, eu vou quebrar alguma coisa? Setar energia deve ser privado. Pronto, pode ser privado, então deixa privado. Pronto. Então, existe um public, na verdade, atrás de cada método, atrás de cada variável. Se eu for para a escolha, né? Isso aqui está tudo público. Tá? Esses caras deveriam ser privados, na minha opinião. Eles deveriam ser só criados no construtor, mas não deveria mudar depois. Né? O capítulo, tudo deveria ser privado aqui. Poderia ter um get, mas não ter set, né? Você coloca, uma vez que você constrói a escolha, não teria por que mudar isso. E aí, a ideia do próximo exercício é esse, tá? De a gente aplicar privado em todos os métodos, em todos os atributos, e ir colocando público só quando for necessário.
Eu vou fazer o seguinte, eu concordo com vocês que ficou acochado aí essa atividade para essa quarta-feira. Então, se vocês acharem ok, eu vou adiar o prazo desse mini projeto para ele ser junto do próximo mini projeto. Nunca fui triste. Como é? Como é? O senhor fez meu dia mais feliz agora. Não é porque fica melhor, né? E assim, e aí vocês podem até fazer um vídeo só. Eu vou notificar isso lá no grupo. Show, Porque professor. isso do arquivo dá trabalho. Aí vamos fazer até domingo tudo. Então, encapsulamento, né? Topic Private, mais essa parte do arquivo que a gente viu hoje, até domingo. Rola? Massa, massa. Pronto, beleza. Porque senão eu acho que estava acochado mesmo. Teve feriado e tal. Pronto. Beleza, gente. Então é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Eu acho que não tem mais nenhum slide. Mas, se vocês puderem tirar alguma coisa da aula de hoje, é isso aqui, ó. Isso aqui, isso aí é o importante. Tá? É abstrato, eu sei, é uma coisa meio assim, mas é o importante. Beleza, pessoal. Qualquer coisa vocês dizem. Professor, eu estou com uma dúvida. Assim, não é nenhuma dúvida, é mais um questionamento. Sobre as atividades no seguinte quesito, sobre pontuação. Porque em MD, né, assim, somente professor, eu estou falando justamente por isso. Em MD, a gente faz a recuperação e a gente faz a recuperação para recuperar metade da questão, não é isso? Sim. Da atividade. Só que a gente não sabe quanto vale cada questão naquela atividade. Aí eu Não, fiquei tipo, muito na dúvida disso quando eu fui fazer a lista de que, exercícios. pô, eu configurei tudo lá no Google Forms e cada questão tem uma pontuação. Mas vocês não veem isso, é? Não, não que eu tenha percebido. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente tá falando de outra disciplina agora, né? E outra, aí eu trago para programação para saber quanto cada mini projeto vale, sabe? Tá, então vamos lá. Eu acho que tá lá também escrito. Ah, deixa eu abrir aqui. Mas é dividido igual, sabe, Lucas? Então, se a gente teve, sei lá, 5 mini projetos na primeira parte, cada um vai valer 2 pontos, tá entendendo? Então, vamos lá. Acho que tá aqui. Ó, esta mini prova está escrito só mini prova, mas equivale a 2 pontos na primeira nota. Beleza? Ah, sim, Tá vendo entendi. aí? Eu acho que os de discreto eram 1,5 cada. Só o último a última mini prova que valeu um pouco mais. Né? E quase sempre é dividido igual entre as questões na de discreto. Entendi agora, entendi. Beleza, então, Beleza? professor, obrigado. Tranquilo. As notas Massa. saem essa semana ainda? Como é? As notas saem essa semana ainda? Eu espero que sim. Vou gastar o dia de manhã corrigindo coisa. Mas espero que saia. Obrigado. Obrigado, muito O que eu vou obrigado. considerar na parte de programação é a sua apresentação do código, né? Se você está sendo coerente na sua apresentação, está atendendo os conceitos lá do que foi pedido no slide do mini projeto e se está rodando o seu código. São as 3 coisas que eu vou considerar. Beleza? Massa, massa. Massa. Beleza, gente. Então, até já. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.